Flamengo pode desistir da compra de Andréas Pereira e nome de Vidal ganha força. Após meses do acerto entre Flamengo e Manchester United da Inglaterra, a compra polêmica de Andréas Pereira pode não acontecer. Nos últimos dias, os dirigentes rubro-negros reavaliaram a negociação e já estudam desistir da contratação em definitivo. Vale lembrar que depois de alguns dias em Londres, a diretoria do Flamengo, representada por Marcos Braz e Bruno Spindel, finalizou a compra de 75% de Andréas por 10 milhões e meio de euros, cerca de 52 milhões pela cotação atual. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo da pasta, já haviam acertado todos os detalhes para a compra de Andréas Pereira junto ao Manchester, em viagem pela Europa em fevereiro. Mas em meio à pressão de outra parte da diretoria, não sacramentaram o negócio até então. A pressão da torcida e a queda de rendimento de Andréas agora faz o clube repensar a contratação. Os empresários do volante, contudo, não foram comunicados de nenhuma desistência e inclusive garantem que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu a permanência do jogador em definitivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. A queda de rendimento de Andréas, principalmente após a falha da final da Libertadores, vem pesando na permanência do atleta, principalmente com a relação entre o jogador e a torcida do Flamengo. Recentemente, o Lyon da França e o PSV da Holanda demonstraram interesse em contratar Andréas Pereira e atravessar a negociação entre Flamengo e Manchester United. O Manchester aguarda a resposta do Flamengo para decidir o futuro do jogador, que deve ser negociado pela equipe inglesa, já que não faz mais parte dos planos do Manchester. Ainda segundo o jornalista, o Flamengo estuda a melhor forma para anunciar que não vai exercer a compra em definitivo para não se queimar no mercado internacional. Afinal, o rubro-negro já fez toda a troca de documentos com os dirigentes do Manchester, com uma viagem à Inglaterra no início do ano. O contrato de Andréas com o Flamengo é até junho de 2022. O belga brasileiro pertence ao time inglês até junho de 2023. Outros clubes europeus se interessaram na contratação do jogador. Com o imbróglio de Andréas, o nome de Arturo Vidal ganhou força. O meia sempre ressalta sua afinidade com o Flamengo. Inclusive foi multado pelo seu time Inter de Milão por declarar o desejo. Braçadeira de capitão gera conflito no elenco do Flamengo. O elenco base do Flamengo está no clube há pelo menos 3 anos. Não à toa, havia algumas hierarquias pré-estabelecidas, principalmente com a braçadeira de capitão. No entanto, a chegada de Paulo Sousa trouxe alguns atritos neste cenário. Contratado com a missão de reformular o elenco, o técnico traçou o plano de buscar novas lideranças e encontrou em Gabriel Barbosa o líder que procurava. O desejo de Paulo Sousa é que o camisa 9 assuma a braçadeira definitivamente. No entanto, a quebra da tal hierarquia gerou conflitos internos e até externos. Gabriel chegou a assumir a faixa em algumas oportunidades. A última delas foi na semifinal contra o Vasco, por exemplo. Porém, com os bastidores movimentados, o atacante não inicia uma partida como capitão desde então. Não à toa, para amenizar a confusão e pacificar o ambiente, Everton Ribeiro e Felipe Luiz foram os últimos a usarem a braçadeira. A decisão de Paulo Sousa por Gabriel foi questionada por uma parte do elenco, com base na postura do atleta fora de campo. No entanto, o treinador reforçou que a necessidade de reformulação passa também por novas lideranças, e o dia a dia do camisa 9 no Ninho do Urubu é um ponto a favor. As informações foram detalhadas pelo GE. O conflito, no entanto, não é só interno. Algumas situações já foram vistas em campo. Na final da Supercopa, por exemplo, o fato de Gabriel não ter batido o 12º pênalti causou um atrito à beira do gramado, visto que Felipe Luiz e Diego Alves sinalizaram para o camisa 9 bater. A postura do atacante gerou dúvidas quanto à tese de Paulo Sousa a apontá-lo como líder. Além deste episódio, houve outra mais recente. Na partida contra o Resende, Everton iniciou como capitão da equipe e, quando substituído no segundo tempo, passou a braçadeira para Arão, que foi imediatamente entregar a Diego Alves. No entanto, à beira do gramado, Paulo Sousa ordenou que o camisa 5 ficasse com a faixa. Cabe destacar, na primeira semifinal contra o Vasco, o mesmo episódio aconteceu. Everton foi substituído e Arão ficou com a faixa. No segundo duelo, por sua vez, Gabriel iniciou como capitão mesmo com o camisa 5 em campo. Quando foi substituído, o camisa 9 passou a braçadeira direto para Felipe Luiz, sendo que Everton Ribeiro estava em campo também.
Clima quente e divergências. Intervalo da final do Carioca tem debate entre técnico e jogadores do Flamengo. O Flamengo não alcançou o objetivo de sagrar-se tetracampeão carioca pela primeira vez na história, e o vice implodiu um clima extremamente tenso nos bastidores. O intervalo do empate em 1-1 com o Fluminense, no sábado passado, foi marcado por um debate acalorado entre Paulo Souza e alguns atletas do elenco rubro-negro. O desentendimento se deu principalmente pelo baixo rendimento da equipe durante os primeiros 45 minutos. Enquanto o técnico do Flamengo cobrava a execução correta da proposta tática, jogadores rebatiam, afirmando que não seria possível executar o plano devido às alternâncias do clássico. A informação foi dada inicialmente pelo GE. O problema, porém, não se resume ao calor do clássico e da decisão. Há uma reclamação sobre a falta de confiança nos trabalhos aplicados por Paulo Souza no Ninho do Urubu. Os atletas não se adaptaram à metodologia e alegam que a atividade sem formação titular nos dias anteriores aos jogos não estimula a competitividade, objetivo inicial do técnico, mas causa problemas na fé do sucesso das ideias. Os atletas alegam ainda que Paulo Souza é um excelente crítico e usa o espaço com veemência. Por outro lado, não enxergam a mesma disponibilidade para elogiar o trabalho quando o saldo é positivo. Ainda segundo a matéria divulgada pelo GE, esse seria outro ponto de insatisfação das lideranças do grupo. Essas são as principais notícias do Flamengo nas últimas horas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Deixe o seu like no vídeo, pois é muito importante para crescermos nosso canal no YouTube. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.